Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e hoje a gente vai ver uma aula bem tranquila, tá? Bem rapidinha, que fala sobre a derivada numérica, tá? Em primeiro lugar, né, para que serve a derivada? A derivada é uma ferramenta matemática que me permite estudar a taxa de crescimento de uma função. Então eu consigo avaliar, por exemplo, em que pontos o gráfico está crescendo ou decrescendo, com que velocidade ele está se movendo, se ele está crescendo devagar ou se ele está crescendo muito rápido, tá? Porque ela me permite calcular essa taxa de variação, tá? A velocidade, a proporção com a qual as alturas estão se modificando ao longo de x, tá certo? Assim como no estudo de velocidade, o fato da derivada ser positiva significa que a taxa está aumentando, então a altura está subindo, né? Se a derivada é negativa, é porque a altura está diminuindo, então o gráfico está descendo. Além disso, é importante o uso da derivada para que você consiga estudar problemas de otimização, né? Porque, assim, nessas mudanças de comportamento, quando uma função sobe e desce, ela acaba atingindo um máximo local, né? Ou seja, ela atinge uma altura maior naquela região que ela está. Então, uma função ela é formada por vários máximos e mínimos, máximo, mínimo, máximo, mínimo, e a derivada permite achar justamente esses pontos, tá? De maximização e minimização da função. A questão toda é que você precisa saber utilizar, né, as ferramentas de derivada. Você tem que saber calcular derivada de polinômio, raízes, de logaritmos, exponenciais, trigonométricas, inversas e assim vai. Sem contar que existem várias regras de combinação, né? Tem regra do produto, a regra da divisão, a regra da composta, que é chamada de regra da cadeia. Então, assim, saber derivar, para poder derivar, você tem que ter uma bagagem muito grande. Então, tem que saber, tem que conseguir lidar com todas essas técnicas e regras para poder desenvolver o seu problema. E é o seguinte, o que a gente vai mostrar hoje aqui são algumas técnicas que nos permitem descobrir o valor da derivada sem fazer a derivada, ou seja, sem ter que aplicar a técnica, sem derivar. Por um lado, é bom, porque me permite trabalhar com funções muito complicadas ou que eu não estou conseguindo desenvolver a derivada por alguma razão técnica, por exemplo. Tá? Mas por outro lado, essas ferramentas de hoje, elas são aproximativas. Então elas vão dar um resultado aproximado do valor certo, né, do valor real. Porém, eles são ajustáveis. Você pode meio que decidir qual a precisão que você quer, tá? Então, basicamente a ideia é trocar um problema algébrico, um problema de resolver na mão uma derivada, por um problema, né, numérico. Tá? Ficar fazendo várias continhas com a calculadora. Tá? Você vai trocar o tipo de trabalho que você vai ter, porque você vai ser chato você aplicar as continhas todas e na calculadora do mesmo jeito, tá? Mas você vai fazer uma transformação, né, na verdade. Um problema algébrico, que é na mão, que é com letra, tá? Num problema numérico, que eu posso resolver via calculadora, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender como é que a gente pode fazer isso. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar da definição da derivada. A derivada, por definição, ela é um limite, tá? A derivada da função f de x, ela é o limite, quando h tende a zero, da função em x mais h, menos a própria função em x, dividido por h. É lógico que se eu aplicar esse h igual a zero aqui, eu vou ficar com f de x menos f de x, que vai dar zero, dividido por zero, tá? Então, toda a derivada, por definição, ela é uma indeterminação, zero sobre zero. Eu preciso resolver antes esse problema desse limite, que é aquela técnica que a gente aplica, tá? Os matemáticos, para evitarem
ter que resolver esse limite toda vez que for desenvolver uma derivada, eles criaram fórmulas, uma tabela. Tá? A tabela, quando você diz assim, derivada da exponencial é ela mesma, derivada de seno é cosseno, é porque alguém veio aqui e demonstrou, através da definição, que aquela tabela é válida. Agora a gente usa a tabela para não ter que recalcular esse limite toda vez que quiser desenvolver uma derivada, tá certo? Bom, mas aqui eu não quero depender nem da tabela, né? Eu quero voltar, eu quero descobrir uma técnica que me permita resolver numericamente. Mas para isso, para entender como é que vai funcionar, eu vou voltar para a definição original dela. A ideia é a seguinte: quando o h ele tender a zero, eu vou ter exatamente o valor da derivada que eu estou procurando. Porém, em análise numérica, eu não estou procurando necessariamente o valor exato. Eu fico satisfeito se eu estiver próximo a ele. Então, eu não vou mais fazer o h tender a zero. E com isso, eu não vou ter mais um limite, na verdade. Isso aqui não vai dar indeterminado. Eu simplesmente vou calcular essa fração por um h bem pequeno, usando um número pequenininho. 0,1, 0,001, 0,000001. O número que eu vou usar vai depender de o quão preciso eu necessito ser no cálculo dessa derivada. Então, quanto mais qualidade eu quiser na minha resposta, menor precisa ser o hzinho que eu vou usar na hora de fazer o exercício, tá certo? Então, a ideia é, como a definição de derivada vem de um limite, para aproximar o resultado, eu não preciso fazer o h ir a zero. Basta que eu troque aqui por um h pequeno, mas não zero. Tá? A indeterminação vai acontecer no momento que o h zerar. Mas se ele for um número muito pequeno, não vai ter problema. Então, o indeterminado não será. E eu poderei calcular esse limite. Tá? Achar uma aproximação da derivada sem resolver o limite. Por isso, se você usar um h pequenininho, né, 0,01, 0,001 ou até menor, nós temos a seguinte fórmula. Tá? A derivada em um certo ponto desejado vai ser a função nele mais h, menos a função nele, dividido por h. Tá certo? Então, vamos ver como é que fica aqui na prática. Tá? Antes de aplicar esse método, vamos calcular o valor da derivada real aqui, tá? A minha função f de x é 4x ao quadrado menos 9x. Então, eu posso calcular a derivada, porque é um polinômio, é muito fácil. A derivada de 4x ao quadrado, 2 vem para frente multiplicando, vai dar 8x, tá? Menos 9 vezes x vai dar 9 na derivada. Como o meu objetivo é calcular a derivada no x0, e x0 é 3, tá? Eu quero calcular a derivada em 3, isso aqui vai ser 8 vezes 3, que é 24 menos 9. Então, o valor da minha derivada vai ser igual a quanto? 15. Então, esse é o resultado exato. Tá? Eu fiz a derivada e eu substituo 3. Só que agora eu quero fazer de forma aproximada, tá? Então, o que eu vou fazer? Para calcular a derivada em 3, usando um h de 0,01, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a f em 3 mais h. 3 mais h vai ser o quê? 3,01 menos a própria f em 3 dividido pelo h, que é quanto? 0,01, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó. Eu vou vir aqui na função sem derivar. Eu não sei, digamos que eu nem preciso derivar. Primeiro eu vou calcular isso aqui, ó. O que vai ser? Vai ser 4 vezes 3,01 ao quadrado menos 9 vezes 3,01, certo? Isso vai dar 9,1504 menos. E aí eu vou calcular a f de 3 aqui. A f de 3 vai ser 4 vezes 9, 36, menos 27, vai ser 9. Tá certo? E eu vou pegar esse resultado e eu vou dividir por h, que é 0,01, tá? Então esse resultado vai dar o quê? Esse resultado, 9 menos 9 vai embora,
vai ficar 0,1504, eu vou dividir por 0,1, isso vai dar 15,04. Então essa é a resposta que eu encontro de maneira aproximada usando h igual a 0,01. A resposta perfeita é 15. Repara que eu tenho um errinho, que é o 0,04. Mas eu já estou esperando que isso aconteça, porque eu não estou fazendo o resultado perfeito, eu estou fazendo o resultado aproximado. Mas já é suficiente para eu ter uma noção de quanto que vai dar essa derivada. Tá certo? Então, a ideia, tá, da derivada numérica é justamente aplicar essa formulinha aqui. Tá certo? É só pegar a função, repara que não tem derivada. Para aproximar a derivada, eu não preciso fazer a derivada. É só calcular a imagem no ponto que eu quero, mais o hzinho, menos a própria função no ponto que eu quero, dividido pelo hzinho. É uma fórmula muito pequena, bem simplesinha, tá? Dá para fazer, dá para se safar bem legal usando a calculadora para umas derivadas aí, tá? Vamos ver aqui. Como é que eu faço essa derivada? Para eu descobrir quanto é que vale g' de 5, aproximadamente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a função em x0 mais h. Então, o que vai ser aqui? Vai ser 5,01, porque é 5 mais 0,1 ao cubo menos 9, menos a própria função em h. A função é em x0. Então, isso aqui vai ser o quê? 5 ao cubo menos 9. Dividido pelo h, que é quanto? 0,01. Então, isso aqui vai dar aproximadamente o quê? Vamos calcular aqui. Isso vai dar raiz, abre parênteses, de 5,01 ao cubo menos 9. Tá? Isso vai dar 10,8051 menos... Isso aqui é 5 ao cubo é 125. Menos 9 dá 116. Raiz de 116. Tá? Que dá 10,7703. E isso tudo dividido por 0,01. Tá certo? Então, eu vou fazer a conta aqui. Isso vai dar 3,4770. No meu aqui deu negativo, porque como eu já tinha esse resultado na calculadora, eu fiz esse menos esse. Eu fiz exatamente a conta ao contrário. Aí o resultado ficou com menos, que não deveria ter, certo? Só para vocês não acharem que tem alguma coisa estranha aqui na minha conta. Beleza? Então é isso. Resposta final, a derivada em 5 é próximo de 3,5, 3,47. Tá? Ou 3,48, que já está bem próximo ali. Muito fácil, né? Então vamos lá. Como é que eu acho a derivada de h para x igual a 2? Isso vai ser aproximadamente igual a quanto? Seno de exponencial da raiz de... Aí aqui eu tenho que usar o quê? x0 mais h, que é a primeira. Então é 2,01. Menos o seno de exponencial de raiz de 2 dividido por 0,01. Tá. Para eu poder trabalhar com isso aqui, eu vou jogar minha calculadora para radiano, mod 2, tá certo? Apareceu um Rzinho aqui no alto, que esse número não é grau, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, seno, abre parênteses, da exponencial de raiz de 2,01, tá? O resultado disso vai dar negativo, menos 0,8339. E aqui eu vou calcular o quê? O seno, abre parênteses, não, o seno da exponencial de raiz de 2, tá? Que vai ser menos, só que menos com menos vai dar mais, 0,8258 sobre 0,01, ok? Eu vou fazer então a conta ao contrário, menos, na verdade mais, 0,8339,
dividido por 0,01. Tá? Esse resultado ele vai dar igual a quanto? Menos 0,878. Então esse é o resultado da minha derivada. Esse cara é maior, ele é negativo. Tá? Bom, então é isso, certo? Quanto é que é a derivada de f de x quando x vale 1? Vamos lá? Sem fazer a derivada desse bagulho aqui, que vai dar muito trabalhoso. Isso aqui vai ser o quê? Derivada em 1 vai ser igual a raiz de quanto? Cosseno de 1,01, porque eu vou jogar 1 mais h, dividido por 1,01 a quinta, menos a raiz quadrada de cosseno de 1 sobre 1 a quinta. Isso tudo dividido por h. O que eu vou fazer? Eu já vou jogar tudo direto na calculadora. Eu vou fazer aqui, ó, raiz, abre parênteses, de cosseno de 1,01 dividido por 1,01 a quinta, menos raiz quadrada, abre parênteses, de cosseno de 1 dividido por 1, nem precisa colocar, cosseno de 1. Tá? Eu vou dividir isso por 0,01. O resultado final da minha conta é menos 2,368. Então, repara, derivada negativa, porque essa função ela, né, será crescente, será decrescente. Aí isso aqui, cosseno dividido pela sua potência, vai diminuir muito rápido, porque esse cara cresce e esse cara fica entre 0 e 1. Então isso vai descer, essa função toda vai descer, a derivada está dando negativa porque está decrescimento. Tá certo? Ok, pessoal. Vamos ver se tem mais alguns exercícios pra gente fazer. Tem, ó. Vamos lá. Como é que eu calculo a derivada da função g para x é igual a 4? Então, isso aqui vai ser o seguinte. Vai ser g' de 4, aproximadamente quem? Logaritmo neperiano de 6 elevado a 4,01 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 4,01, menos 10, menos o logaritmo neperiano de 6 elevado a 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, menos 10. Tudo isso dividido por 0,01. Tá? Então, eu já vou jogar direto na calculadora. ln está aqui, ó. ln de, abre parênteses, 6 elevado a, abre parênteses, 4,01 ao quadrado, mais 3 vezes 4,01, menos 10, fecha o parênteses, menos ln, abre parênteses, 6 elevado, abre parênteses, a 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, menos 10. Fecha o parênteses exponencial, fecha o parênteses do logaritmo. Certo? O resultado disso vai ser aproximadamente 0,1972, só que eu não posso esquecer que eu ainda não dividi por 0,01, então o resultado disso vai dar 19,72, tá? Então repara, é bem fácil se você tiver domínio da calculadora, você tem que saber usar as funções, você tem que saber usar os parênteses no momento certo, para você evitar que a conta seja feita errada, né? Conta errada, a derivada também, lógico, vai sair errada, não vai ter sentido, tá? E por último aqui, eu quero calcular o quê? A derivada em 1,3 de arco tangente da raiz do logaritmo de x ao cubo. Pô, derivar isso vai dar um trabalhão, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a aproximação. Eu vou calcular aqui, ó,
arco tangente da raiz de log de 1,301 elevado ao cubo menos arco tangente da raiz de log de 1,3 ao cubo, tudo isso dividido por 0,01. Então isso vai ser aproximadamente quanto? Vamos lá. Arco tangente é a tangente inversa da raiz do logaritmo de 1,301 ao cubo, menos arco tangente a raiz do log de 1,3 ao cubo. Tá? O resultado disso vai ser 0,00063, que está dividido por 0,001, tá? Ele vai andar então duas casas decimais. Isso vai dar um número ainda pequenininho, mas verdadeiro, que existe. Tá certo? Então é isso aí. Dessa forma, eu consigo calcular e aproximar a derivada sem ter que fazer a derivada. Tá? Apenas usando uma fórmula com a função original na calculadora. Tá certo? Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. Como a aula de hoje é curtinha, eu vou deixar todas as partes num único vídeo, tá? Pra gente poder ganhar tempo aí. Economizar tempo de busca, procurando o próximo vídeo. Bom, um outro problema muito comum que acontece nesse tipo de aplicação é precisar da derivada, né, para algum objetivo. Eu quero otimizar alguma coisa, achar máximo, achar mínimo, eu quero ver taxas, porém eu não conheço a função. Ué, professor, mas como assim? Porque às vezes eu conheço alguns pontos dessa função. Tá? Uma função relaciona duas grandezas, mas nem sempre você tem essa fórmula que gerou essa relação. Às vezes é uma situação prática do dia a dia. Tá? Eu consegui coletar por experimentos, tipo um lago, por exemplo. Ao longo do ano existe uma variação na taxa de poluição, tá certo? E vai existir uma fórmula que representa isso. A questão é que eu não tenho como deduzir essa fórmula. Então o que eu vou fazer? Todo mês eu vou lá e vou coletar e vou fazer um teste de poluição. Isso significa que eu vou conhecer alguns índices ao longo do ano. Tá? Então eu conheço o índice de poluição em janeiro, em fevereiro, em março. Isso vai me gerar um conjunto de pares, tipo mês 1, taxa tal, mês 2, taxa tal. E assim eu vou ter uma série de pontos, pares ordenados. Mas eu não tenho a fórmula que gera esses pares. Então a questão é, como é que eu posso estudar para essa lista de valores? Máximo, mínimo, crescimento, taxa de proporção, tudo que eu gostaria de saber sobre essa poluição, sobre essa grandeza, mas isso eu não tenho derivada, tá certo? É possível, existe técnica numérica para aproximar isso. Então, digamos que eu não conheça a função f de x, mas eu conheça n pares dela, tá? Na verdade, eu até coloquei errado aqui. Eu conheço n mais 1 pares dela, tá? Vai do x0 até o xn. E aonde esses x aqui eles estejam igualmente espaçados, entendeu? Então existe uma distância que eu vou chamar de h aqui, que ela é a mesma entre quaisquer dois consecutivos, sempre, tá? Em outras palavras, esses x eles têm que formar uma progressão aritmética, tá? Uma PA, sempre com uma razão fixa. Se isso acontecer, eu posso utilizar um conjunto de ferramentas que me permite achar a derivada, que é chamada de quê? Fórmulas de 3 pontos. Tá? Existem 3 fórmulas diferentes. Por quê? Porque a fórmula tradicional, para eu achar a derivada em x2, eu vou usar os dois caras ao redor. Eu vou usar o cara que está anterior e o cara posterior a ele. Tá? Então, para calcular a derivada em x4, eu vou usar x3 e x5. Para usar a derivada em x1, eu vou usar x0 e x2. Mas, seguindo essa ideia, eu não consigo calcular a derivada na ponta, né? Porque eu não tenho um posterior ou anterior para formar a regra, tá certo? Então, existem outras duas fórmulas
que é uma fórmula do início e uma fórmula do final. A fórmula do início, ela vai usar ele e os dois seguintes, a fórmula do final vai usar ele e os dois anteriores. Eu sempre preciso de 3 pontos, tá? O que eu quero e um à frente e um atrás, são 3. Ou o que eu quero e 2 para frente, ou o que eu quero e 2 para trás. É por isso que se chama fórmula de 3 pontos, tá certo? Então o que acontece aqui, ó? Para calcular a derivada num certo xi, numa posição i, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem sem derivar, né? O ponto, o número que está na tabela, que está na posição xi mais 1, a posição seguinte, e subtrair da imagem da posição anterior. Eu vou somar e dividir por 2h, onde h é justamente a distânciazinha entre um x e outro. Você precisa calcular isso, tá? Essa é a fórmula que a gente chama de fórmula do meio. Eu sempre uso quando o cara está entre dois valores, pelo menos, tá? E essa aqui, eu estou dizendo o seguinte, para calcular a derivada em xi, eu vou pegar 3 vezes a imagem dele, menos 4 vezes a imagem do x anterior, mais a imagem do x 2 casos anterior. Então essa fórmula é a fórmula do final, tá certo? Que eu conheço exatamente, eu estou nesse ponto que eu estou querendo calcular a derivada, e eu vou usar os dois anteriores a ele. E tem outra fórmula que, para calcular a derivada do xi, eu vou usar xi mais 1, que é o próximo, e xi mais 2, que é o próximo ainda. Então essa é a fórmula para ser usada no início, no primeiro ponto, se possível, tá certo? Todas elas eu vou ter que dividir por 2h, então eu preciso do valor de h para poder jogar aqui dentro. Vamos ver como é que fica aqui. Olha só. Aproxime as derivadas. Então repara. A distância que eu tenho aqui entre 4 e 6, entre 8 e 10, são 2 unidades. Esse é o meu h. O meu h ele aumenta. Ó. De 0 para 2 aumentou 2, de 2 para 4 aumentou 2, aumentou 2, aumentou 2. Esse número que aumenta sempre é o h. Tá? Então, como é que eu calculo aqui? Ó? Eu quero calcular a derivada no 6. Então, a derivada em 6 vai ser igual ao quê? A f do cara que vem depois, que vai ser a f do 8, menos a f do cara que vem antes, que é f do 4, dividido por 2 vezes h, que é 2 vezes 2. E aí eu vou olhar aqui, ó, quem é f de 8? Aqui a linha de baixo são as f's. Tá? A f de 8 é 42, menos a f de 4 é 59, sobre 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 17 sobre 4. 4,25. Então, a minha derivada vai ser igual a menos 4,25. Tá? Repara que a derivada deu negativa. Sim, porque de 6 para o 8, 50, do 4 passando pelo 6 era 59, 53, 42. Está diminuindo. Então, a derivada vai dar negativa porque é uma taxa decrescente. Tá certo? Como é que eu calculo a derivada em zero? Bom, aí para calcular a derivada zero, zero é o primeiro. Eu vou ter que usar, tá, a fórmula do primeiro ponto, que vai ser o que aqui? Para calcular a derivada em zero, eu vou pegar o quê? Menos 3 vezes a função em zero, tá? Mais 4 vezes a função do ponto seguinte. O ponto seguinte é quem? É o 2. Menos a função do outro ponto seguinte, que seria quanto? 4. E isso tem que ser dividido por 2h, 2 vezes 2, tá certo? Então eu vou olhar aqui agora. Isso vai ser igual a menos 3 vezes 31, que é a f de h, mais 4 vezes 46, menos a f de 4, que é quanto? 59. Isso tudo dividido por 2h. 2h é 4, né? E agora é fazer a conta, tá certo? Isso aqui vai dar 4 vezes 46, menos 59, menos 3 vezes 31, tá? O resultado vai dar 32, e 32 sobre 4 é 8. Então, a derivada em zero é 8, tá certo? Aqui, a derivada em 10. O 10 está no meio também. Eu posso usar o 8 e o 12. Então, o que vai acontecer? A derivada em 10 vai ser igual a f de 12, que é o seguinte,
menos a f de 8, que é o anterior, dividida por 2 vezes 2. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 21 menos 42, dividido por 4. Ok? 21 menos 42 é 21. Dividido por 4 é 10,5, 5,25. Então, menos 5,25. Esse é o valor da derivada em x igual a 10. E x14? Ah, mas x14 é lá no final. É o último. Não tem um depois dele para usar. Então, eu preciso usar a fórmula do final. A fórmula do final é o quê? Isso aqui vai ser igual a imagem do cara que está duas casas antes. Duas casas antes do 14 é o 10, tá? Então vai ser a f de 10 mais 4 vezes... Não, menos 4 vezes a f que vem anterior a ele. Então vai ser a f de 12 mais 3 vezes a f do ponto que eu tô agora, que é o 14. F de 14. Tudo isso dividido por 2h, que é 2 vezes 2. Tá? Substituindo aqui, ó, f de 10 é quanto? 39 menos 4 vezes a f de 12, que é 21, mais 3 vezes a f de 14, que é 16. Esqueci aqui. 3 vezes 16. Então agora eu tenho que fazer a conta, né? 3 vezes 16 mais 39 menos 4 vezes 21. E que lindo, o resultado disso deu quanto? Deu 3. 3 sobre 4 é 0,75. Tá? Então é isso aí. Calcular essas derivadas pela tabela é muito fácil. Tá? Se eu tenho a tabela, basta aplicar diretamente qual a fórmula desejada, né? Qualquer ponto do que tenha um antes e um depois, eu uso a fórmula mais rápida. Qualquer ponto que for da ponta, eu preciso usar a fórmula certa de 3 pontos. Tem que procurar qual é aquela que vai resolver. Vamos ver mais uma aqui? Aqui o x está aumentando de 0,2 em 0,2. Então o meu h é 0,2, porque é a diferença de um x para outro x. O y pode estar em qualquer valor, não tem necessidade. Como é que eu calculo a derivada em 3,4? É a derivada do ponto depois, que é 3,6, menos a função, né? Menos a função no ponto anterior, que é 3,2, dividido pelo dobro de h. 2 vezes 0,2, tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso vai ser 12 menos 9 dividido por 0,4. Tá certo? Então isso aqui é 3 dividido por 0,4. Vai dar 7,5. Ok? Como é que eu calculo a derivada em 4,2? A derivada em 4,2, ele é um ponto central, vai ser o ponto que tem depois, f de ponto 4, menos a f anterior, que é 4. Tudo isso dividido por 2h. 2 vezes 0,2. Tá? Isso vai ser igual a quanto? 9 menos 13. Dividido por 0,4. Isso vai dar menos 4 dividido por 0,4. Isso é menos 10. Tá certo? Então é assim que a gente calcula. Agora aqui já vai dar mais trabalho, né? De novo, porque o 3 é o primeiro. Então eu tenho que usar a fórmula do início. A fórmula do início diz o quê? A derivada em 3 vai ser igual a menos 3 vezes a f que ele tá, que é a f de 3, mais 4 vezes a f seguinte, que é a f de 3,2, menos a f de duas casas seguintes, que é de 3,4. Tudo isso dividido por 2h.
tá? Isso vai dar o que pra gente? Menos 3 vezes 5, mais 4 vezes 9, menos 11 sobre 0,4. Tá? Isso aqui vai dar 36, menos 15, menos 11, 26. Então isso aqui vai dar 10 dividido por 0,4. Certo? E aí tem que fazer a continha aqui. 10 dividido por 0,4 é 25. E para fechar, eu vou calcular a fórmula para 4,4. Tá certo? Então, é só querer no final. Então, a derivada em 4,4 vai ser aproximadamente o quê? Vamos ver a fórmula do final. É a imagem duas casas anteriores a ele. É a f de 4 menos 4 vezes a f anterior a ele, que é 4,2, a f de 4,2, mais 3 vezes a original, que é a própria, que é 4,4. Certo? Isso vai dar o quê? F de 4 é 13, menos 4 vezes 10, mais 3 vezes 9, sobre 0,4. Tá? Isso aqui vai dar 27 com 13, 40. 40 menos 10, 30. Tá? Então eu vou ficar com 30 dividido por 0,4. Vamos fazer aqui, ó. 30 dividido por 0,4 é igual a 75. Então, até que deu um número bonitinho. Inteiro, cravadinho. Tá certo? Bom, então é isso. Então a gente pode fazer dessa forma para calcular esse tipo de exercício. Para finalizar a aula de hoje, eu queria explicar para vocês uma última possibilidade, que é a seguinte. Uma outra aplicação comum da fórmula de 3 pontos é que você conhece a função, tá? E você mesmo cria sua própria tabela para poder aplicar. Então, por exemplo, determine as derivadas de e elevado à tangente de x mais 3 para x igual a 3, 4,5 e 5. Tá? Então você fala assim, poxa, eu quero calcular a derivada do 3 no 4,5 e 5. Então, se eu usar um h igual a 0,5, eu vou criar uma tabelinha, certo? Eu vou criar uma tabelinha, vamos lá. Aonde? Eu tenho o 3, andando o 0,5, eu tenho o 3,5, de novo, vai dar 4. Esses aqui eu não quero, mas eu não posso pular o tamanho que eu quiser, eu tenho que garantir que eu sempre vou pular a mesma quantidade. Aí sim eu vou botar o 4,5, e aí sim eu vou botar o 5 que eu quero, ok? Então eu consegui o resultado que eu estava, uma tabelinha que me atende, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem dessa função para esses caras aqui, tá? Eu vou começar do 3. Eu vou calcular aqui, ó, shift exponencial de abre parênteses, tangente de 3 mais 3, fecha parênteses. Fiz errado. Shift exponencial, abre parênteses, elevado a tangente de 3 mais 3. Isso vai dar 17,4. Vou botar aqui 17,4. Agora eu vou jogar o 3,5 na função ali para ver. Então vai ficar shift exponencial, abre parênteses, tangente de 3,5 mais 3, fecha parênteses. Isso vai ser igual a 29,2. Vou botar só a primeira parte inteira. Agora o 4. Shift
exponencial de, abre parênteses, tangente 4 mais 3. Esqueci do parênteses. Shift exponencial, abre parênteses, tangente 4 mais 3, fecha parênteses. Isso vai dar 63,9. Eu vou botar 64. Vou fazer de 4,5 também. Shift exponencial, abre parênteses, tangente de 4,5 mais 3 ali fora. Isso vai dar 2074. Olha como é que começa a crescer rápido aqui. E por último, o 5. Vai ser exponencial, abre parênteses, tangente de 5 mais 3. Olha só que legal. Isso aqui vai dar 0,68. O que acontece? A tangente, ela tem... Eu não posso esquecer que ela tem um gráfico periódico, ok? O gráfico da tangente, ela tende a se repetir, tá certo? Então eu posso estar vindo aqui e o resultado está muito alto. De repente eu ando mais um pouquinho e ele começa lá embaixo de novo, tá certo? Então vamos lá. E aí, como é que eu faço para calcular? Vamos lá. A derivada em 3, a derivada em 4,5 e a derivada, vou botar aqui no canto, em 5. Para cada um deles eu vou ter que usar a fórmula certa, ok? Então vou começar aqui o 3. O 3 é o primeiro, então ele tem que usar a fórmula do início, que vai ser o quê? Menos 3 vezes, só que agora eu vou direto, tá? Menos 3 vezes a imagem dele, que é 29, a f dele, mais 4 vezes a imagem seguinte, então... E não, desculpa, não é 29 não, é 17. Eu tô no 3, né? Desculpem. Eu tô no 3 aqui, ó. Eu até falei pra gente ignorar. Tá? Eu tô no 3. Então vai ser menos 3 vezes 17, mais 4 vezes 29, menos 64. Tudo isso dividido por... Né? Nesse exercício, qual foi o H que eu estou usando? O H que eu estou usando é 0,5. Então é 2H. 2 vezes 0,5. Quanto segue aqui? Vamos fazer as outras. 4,5 está no meio. Então ele vai ser a imagem do seguinte, que é quanto? 0,68. Menos a imagem do anterior, que é quanto? 64, dividido por 2 vezes 0,5. E aqui, o 5 é o último. Tá bom? Então eu tenho que usar a fórmula do final, que é o quê? É a imagem do cara 2 casas antes, que é 64, menos 4 vezes 2074, tá? Mais 3 vezes a atual, que é 0,68, tudo isso dividido por 2 vezes 0,5. Só que 2 vezes meio é 1, né? Então não precisa nem fazer a conta. Então deixa eu jogar aqui o meu 17, tá? Vamos fazer a conta aqui? Então vamos lá, para fechar a nossa aula. Menos 3 vezes 17, mais 4 vezes 29, menos 64. Isso vai dar incrivelmente 1. Certo? Derivada igual a 1. Aqui agora. Aqui vai ser 0,68 menos 64 vai dar menos 63,32. E aqui, para fechar aqui, vai dar 64 menos 4 vezes 2074 mais 3 vezes 0,68. Isso vai dar menos 8.229. Ou seja, um número imenso de negativo. É porque deve estar exatamente
caiu assim pra... Fez uma caída enorme ali, né? Bom, então é isso, pessoal. A gente tem aqui uma ferramenta que a gente pode usar para calcular essas derivadas. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E a gente se encontra aí na próxima aula para estudar um pouco de integral numérica. Como resolver uma integral sem realmente também fazer o cálculo dela, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma excelente semana aí. Tchau, tchau.